Olá, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Sigamos firmes, Deus tem muito a nos falar nessa quaresma. Que Deus fortaleça sua vontade em permanecer firme na oração e no seu desejo de ser de Deus. Se nossas reflexões têm lhe ajudado a meditar e a fazer uma experiência orante com a palavra, ofereça isso para alguém. Compartilhe nossas reflexões e seja você também fermento na massa. Diz o Senhor, através do profeta Isaías: assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem produzir seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. A palavra de Deus é eficaz e produz o que expressa. Por isso, as promessas de Deus se realizaram através dos séculos, e a maldade dos homens não foi nem será capaz de frustrar seus planos divinos. As promessas se converteram em história, e esta é agora veículo de salvação para todos os que a acolhem. De maneira perfeitamente semelhante, a palavra de Deus é uma semente fecunda que produz frutos de santidade naqueles que a recebem de coração aberto. Nenhuma palavra cai no vazio. Nenhuma palavra de Deus cai no vazio. Se alguém a rejeita e se perde, sua eficácia não se esgota, pois dará frutos em outros lugares e, de qualquer maneira, a vontade divina se cumprirá. Completamente diferentes são as palavras dos homens, meros sons vazios que se dissipam no ar sem deixar rastro. No entanto, algumas podem ser eficazes e poderosas, não por virtude própria, mas pela bondade de Deus, que as acolhe como um pai escuta as súplicas dos seus filhos. São as palavras da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: Pai nosso, que estais nos céus. Uma oração feita com sinceridade e amor, ou seja, pedindo a glória de Deus, a chegada de seu reino e a realização da sua vontade, é sempre eficaz e ouvida. Da mesma forma, a oração de quem pede com humildade e confiança o necessário para viver é atendida, desde que se cumpra a condição posta pelo Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando a oração expressa genuínos sentimentos do coração, e não apenas uma repetição mecânica de fórmulas, é sempre ouvida e eficaz, mesmo que o resultado imediato não seja o esperado. Deus age de maneira diferente da dos homens. Conduz sua vontade e o bem de suas criaturas por caminhos, muitas vezes, ocultos à nossa inteligência. Contudo, Ele infalivelmente conduz tudo ao seu fim último e verdadeiro bem. Assim como o pão é necessário para a vida física, o perdão dos pecados é indispensável para a vida espiritual. Porque todos cometemos muitos erros, nos afirma o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium. Necessitamos continuamente da misericórdia de Deus e devemos sempre rezar todos os dias: perdoa-nos
as nossas ofensas. Quem pode se isentar dessa oração humilde? Ninguém. Mas seria em vão repeti-la com lábios se o coração não estiver arrependido, decidido a converter-se e plenamente convencido da necessidade do perdão divino. O homem sente mais intensamente a fome do corpo do que a do espírito, podendo buscar a Deus mais pelo alimento material do que pelo perdão. No entanto, aqui também se aplica a Escritura: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, especialmente da palavra do perdão. Se o pecador vive, é precisamente pelo perdão de Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não se enganem. Para que o pedido de perdão seja eficaz, Jesus impõe uma condição: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. O dever para com Deus, ou seja, o pedir perdão, está vinculado ao dever para com o próximo, ou seja, o perdoar os pecados, perdoar os outros. Vou repetir. O dever para com Deus, o pedir perdão, está vinculado ao dever para com o próximo, o perdoar os outros. Esse último é o que torna eficaz o primeiro. Deus, que se fez Salvador dos homens e que quer que todos se salvem, que deseja a salvação de todos, está sempre disposto a conceder o perdão, mas só escuta nossa oração quando cumprimos a obrigação de perdoar. Chamando os fiéis à penitência, a Quaresma nos convida a implorar o perdão divino e a perdoar-se mutuamente, para que possam orar a Deus sem medo de ser rejeitados. A oração, acompanhada dessas disposições, tem eficácia garantida pela palavra do Senhor: perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Dessa forma, a oração atrai a misericórdia divina e expia os pecados, sobretudo quando se une ao sacramento da penitência, pois então participa especialmente da infinita expiação de Cristo. Ou quando, na missa, se une à oração e ao sacrifício do Senhor, que diariamente se oferece ao Pai como vítima imolada para a nossa redenção. E eu encerro nossa meditação de hoje com as palavras de Santa Teresa de Jesus, em seu livro Caminho de Perfeição. Pai nosso que estais nos céus, ó Filho de Deus e Senhor meu, como dais tantos bens juntos logo à primeira palavra, já que vós mesmo vos humilhais em tão grande extremo até juntar-vos conosco a pedir e fazer-vos irmão de coisa tão baixa e miserável, como é que ainda nos dais, em nome de vosso Pai, tudo o que se pode dar? Pois quereis que nos tenha por filhos, e a vossa palavra não pode faltar? Assim o obrigais a cumpri-la, o que não é pequeno encargo, pois, sendo Pai, nos há de sofrer, por graves que sejam
as ofensas. Se tornamos a Ele como o filho pródigo, terá de nos perdoar, de nos consolar em nossos trabalhos, de nos sustentar como fará um pai, que forçosamente há de ser melhor que todos os pais do mundo, porque nele não pode haver senão a perfeição de todo bem. E depois de tudo isso, fazer-nos participantes e herdeiros convosco. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma questão sobre a qual devemos refletir profundamente, pois algo tão grave e de tanta importância como é o perdão de nossas culpas por parte de nosso Senhor, culpas essas que mereciam fogo eterno, nos é concedido em troca de algo tão pequeno como perdoar. E ainda assim, dessa pequenez tenho tão pouco a oferecer, que, de graça, Senhor, haveis de me perdoar. Aqui tem lugar a vossa misericórdia. Mas como deve ser precioso para o Senhor que nos amemos uns aos outros, pois o bom Jesus poderia ter apresentado ao Pai outras razões e dizer: perdoai-nos, Senhor, porque fazemos muita penitência, ou porque rezamos muito, jejuamos e deixamos tudo por vós e vos amamos muito. Também não disse: porque perderíamos por vós a vida. Mas ele disse somente porque perdoamos. Talvez por nos conhecer tão apegados a essa escura honra e por ser algo tão difícil de alcançarmos, além de ser mais agradável a seu Pai, Ele a mencionou e a ofereceu de nossa parte. Caminho de perfeição, Santa Teresa de Jesus. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, encerramos nossa meditação de hoje. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.